Para fechar essa série, por que que os salários ainda atrasam no futebol brasileiro, depois de tudo que nós discorremos, desde a transformação, da finalização do passe e o início da liberdade do atleta, todas as comparações que nós fizemos, enfim, tem bastante coisa para você ver, um pouquinho de cada, do que isso foi acarretando no ambiente do futebol e como o sindicato vem trabalhando e vem se posicionando. Nós falamos até das atuações, tanto dos políticos, dos dirigentes e dos próprios atletas, como se dão essas atuações e como elas influenciam nisso tudo. A gente vai fechar essa série falando da instabilidade, do cenário que é resultado de tudo isso, né? Que é um cenário de instabilidade e é um cenário de descumprimento. Então, vamos imaginar que, vamos trazer para o nosso caso, para nós mesmos, né? Vamos imaginar que você está trabalhando em uma grande empresa, mas você começa a perceber que o teu salário começa a atrasar e que você soube que o teu patrão, o teu chefe, o teu empregador não conseguiu pagar um fornecedor qualquer lá, aquele que entrega papel, né, para você trabalhar. Como você agiria se você recebesse uma outra proposta para ir para uma outra empresa, uma empresa mais sólida? Como você agiria? Você ficaria ou você iria embora? Eu acho que é isso que a gente tem que parar e perguntar. Porque você, como torcedor, apoia esse tipo de coisa, apoia que o seu clube de coração possa viver gastando muito mais do que ele tem de receita, sempre. E olha, você viu aí que as receitas aumentaram muito nos últimos anos no futebol brasileiro. Então, se ele continua gastando muito mais e fica gerando essa instabilidade, e você quer ainda que o trabalhador atleta, permaneça nesse ambiente, você permaneceria? Como é que é isso na sua cabeça? Pare e pensa, porque é muito fácil a gente exigir direitos, mas não respeitar o direito alheio. Então, pare e pensa um pouquinho, qual é essa situação? E outra, se você for olhar, faz uma análise, aí tem casos mais recentes, Cruzeiro, né? O Cruzeiro, os clubes do Rio, Botafogo, Fluminense, Vasco, eles não estão pagando ninguém, ou seja, criou-se, e não é só atleta não, hein? Eles não pagam nenhum fornecedor, não pagam nada. Você sabe que os funcionários, não estou falando dos atletas, funcionários do Vasco foram demitidos em 2015, 2016, não receberam suas indenizações ainda, porque o fundo de garantia, além de não receber a indenização, o fundo de garantia não estava depositado. Dá uma olhadinha, tem um monte de reportagem aí, dá uma olhadinha para você ver como é que é isso. Aí você acha que o Vasco vai conseguir resultado no campo? Não tem como. Não tem como. As coisas estão diretamente ligadas. Então, a gente vive esse ambiente de instabilidade, né? Porque o treinador, e você sabe, você acompanha, o treinador, ele perde 3 jogos, ele é mandado embora e não recebe, ele é mandado embora e não recebe. O jogador é a mesma coisa. Ele está numa situação, numa fase considerada ruim, ele é mandado embora e não recebe. Quer ver um exemplo claro agora? Eu andei lendo. O Ralf no Corinthians, né, que tinha mais 2 anos de contrato, foi mandado embora e ele aceitou. Quando manda embora tem que pagar na hora, é assim, né? Rescisão de contrato é assim, você manda embora, tem que pagar na hora, os clubes não fazem isso. Mas o Ralf ainda negociou e aceitou receber a sua rescisão, ele prolongou 1 ano a mais. E um monte de torcedor, né, teceram várias críticas para ele, achando que ele ainda estava abusando da boa vontade do Corinthians. Então, a coisa não é bem assim. O atleta, o trabalhador, quando ele é demitido, ele tem que receber na hora. Assim como o clube, quando o clube ele quer, quando o trabalhador, o atleta quer ir embora, o clube quer receber na hora. Vocês veem aí, tem vários casos que funcionam assim. Então, vamos imaginar não, né? Vamos imaginar não, que é realidade. Tem jogador preferindo jogar na Tailândia a jogar no Brasil. Sabe por quê? Porque lá paga e paga em dia. Então, nesse ambiente de instabilidade, nesse ambiente de descumprimento, que é o que acontece no futebol brasileiro, né? Quem é que vai ficar? Quem é que vai ficar? O Zezé Perrella, no final do ano passado, com aquela fase brava do Cruzeiro, né? Fase brava do Cruzeiro, sem pagar salário, ele assumiu lá como gerente, como diretor de futebol, já foi presidente, foi senador da República, por isso que a
a mistura que nós tratamos um pouquinho no outro vídeo aí, ele simplesmente declara que qual é o problema de o atleta ficar sem receber 3 meses? Qual é o problema? Ou seja, é muito simples julgar o outro. Você ficaria? Se você aceita trabalhar e ficar 3 meses sem receber salário, vem trabalhar para nós. Vem trabalhar para nós. Nós estamos abertos a isso. Se você acha que é normal você, numa relação contratual, você ter que romper teu contrato e pagar na hora, e a outra parte pode demorar 10 anos para pagar, se você acha que é normal, vem trabalhar para nós. A gente está aberto para... A gente põe você para trabalhar em qualquer coisa. Então, é isso que você tem que pensar quando você analisa um pouco o futebol. Porque quanto mais você entende e admite esse tipo de situação, mais força você também dá. Você como torcedor, você como dirigente, se você está aí dirigente, está me ouvindo, está me vendo, e vocês então, os dirigentes das federações, da confederação, vocês políticos, é isso que vocês fazem quando vocês atuam da forma como vocês atuam. Como torcedores achando que pelo fato de buscar título, o seu clube pode dever, pode fazer acontecer de forma equivocada nas finanças do seu clube. Acabando com a responsabilidade, acabando com a palavra de quem deseja cumprir com os seus contratos, com os seus acordos. E isso cria toda essa parafernália que a gente vive, né? E não tem para onde recorrer. Porque político podia mexer nisso de uma forma equilibrada, podia mediar isso. Nós já falamos também que tem político que é torcedor, que se envolve com o clube, ele começa a vida como político, mas daqui a pouco ele está como torcedor, né? Que ele se seduz por uma camisa e dois ingressos. Enfim, a gente não tem para onde correr. O que a gente pode fazer e tem feito, como vocês viram aí, é buscar o judiciário para tentar mudar esse panorama. E toda vez que a gente consegue, a gente estuda e consegue, a gente muda. Mas a gente depende também de todo esse entendimento. Depende sim, como nós tratamos aqui, da atuação dos atletas, da forma como eles pensam, da forma como eles agem. Nós fizemos a distinção, o atleta que pode atuar, tem o atleta que na verdade joga contra, né? Que tem interesses pessoais e jogam contra, eles jogam para a imprensa compra essa imagem. Tem um monte de atleta bonzinho aí que no final não é bonzinho, coisa nenhuma. Esses atletas estão trabalhando para eles e contra o futebol e a categoria, enfim. É tudo isso. Todo esse cenário que se criou é resultado de tudo que a gente vem vendo, vem entendendo, vem participando há anos. Isso não começou a acontecer agora. E se a gente fizer, né, trouxemos também nesses vídeos uma comparação com os países que estão muito à frente em termos futebolísticos, que arrecadam bastante, que os campos estão cheios, né, que conseguem resultados dentro de campo, essa é a diferença. Porque lá os clubes têm responsabilidade na atuação. Os dirigentes, se eles não cumprirem com aquilo que eles assinaram, aquilo que eles firmaram, eles respondem pessoalmente. Então, quando que a gente vai dar esse passo? A gente depende de você, que está aí vendo, que está ouvindo. Depende de você também, você parar para pensar um pouquinho, de saber que o mesmo direito que você quer para você, você pensa um pouquinho e pleiteie para o seu vizinho, pleiteie para o atleta, aquele atleta que você tem como ídolo, pleiteie o mesmo direito. Enfim, esse cenário que se criou, a gente continua trabalhando para mudar isso. E uma hora a gente vai conseguir. A gente não desiste nunca, a gente continua pensando, trabalhando, articulando. E quem sabe agora, mesmo no Clube Empresa, que foi um dos vídeos que nós tratamos, que ainda passou só na Câmara dos Deputados, quem sabe se no Senado a gente não consegue mudar, fazer com que o dirigente tenha a responsabilidade, possa responder em caso de inadimplemento, possa responder pessoalmente com seus bens, todos os dirigentes, todos aqueles que compõem lá o grupo que toma as decisões do clube. Quem sabe a gente não consegue fazer com que isso mude toda essa estrutura e o Brasil volte a ser, não, porque nunca foi, né? Em termos de futebol, nunca teve um ambiente de cumprimento e de estabilidade. Quem sabe a gente consiga fazer isso e aí sim faça com que o Brasil volte a ser o país do futebol. A gente agradece muito. Outros vídeos, outras séries virão. Um abraço.